filosofia ocidental, na forma que ela assumiu em nossa cultura, foi inaugurada por Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses três filósofos gregos acreditavam que é preciso encontrar a explicação da realidade do mundo nele mesmo, e não na religião ou na mitologia. Questionavam assim a validade do pensamento mítico. Para Sócrates, Platão e Aristóteles, o primeiro compromisso imposto pelo exercício do conhecimento é o compromisso com a verdade, tal qual ela se revela ao homem que aplica a razão na sua descoberta. Se eu estiver falando um pouco embaixo, pode reclamar. Meu nome é Sérgio, como o Éder falou, e eu vou falar um pouco sobre a história de Sócrates, então, para estar compreendendo sobre o que nós vamos tratar, que seria a morte de Sócrates e o que ele pensaria sobre a morte, no seu pensamento. Sócrates é aquele rapaz lá, senhor, na verdade, que está naquele quadro ao fundo, que está com o dedo para cima. Aquela representação do seu último momento de vida, que seria um livro que é o Fédon, que trata sobre a sua morte e sua condenação. Sócrates, ele tinha como maneira de pensamento, de conversar com as pessoas, dialética, a maiêutica, e que ele tirava da própria pessoa a ideia que ela estava procurando, né? É como se você tivesse a própria resposta, mas só você tem que se questionar um pouco mais para poder encontrá-la. E dessa maneira, Sócrates ele foi acusado por três pessoas na idade da Grécia Antiga, que seria um político, o nome dele é Âmito, o poeta, que era Meleto, e uma pessoa que era mais ligada ao povo mesmo, que era Lição, o nome dessa pessoa. Acho que o Marcos já deve ter conversado um pouco com vocês sobre isso, que no primeiro julgamento que ele teve, de 500 juízes, ele foi acusado por 60 para pagar uma sentença, que seria de algumas moedas de ouro, para ser então livre dessa acusação e poder, né, porque Sócrates era uma pessoa muito elevada na sociedade, então todos, na verdade, não queriam que ele fosse morto, acusado com sentença de morte. Mas Sócrates, com o seu método de desconstrução, de argumento, ele questionou o juiz e falou que os juízes não foram capazes de julgar o seu caso. Ele mesmo falou que eles julgaram errado, que deveriam ser feito um novo julgamento. Os juízes, então, eles apelaram, eles não gostaram e tal, porque Sócrates, né, teve, então, questionado o entendimento do juiz sobre o julgamento. E no segundo julgamento, Sócrates foi condenado à morte, e que aquele quadro representa, ele foi condenado a tomar uma planta chamada seculta, que essa planta, ela, com o passar do tempo, de algumas horas, ela deixa seu corpo dormente até o momento da falência do corpo total. E ali naquele quadro, é interessante, representa o momento em que ele está lembrando, no último momento antes de morrer, de uma libação, uma oferenda que ele tinha esquecido de fazer a um Deus. É até engraçado um pouco a história, depois se vocês quiserem pesquisar sobre o livro Fédon, acredito que teria alguns resumos que falam sobre, contando mais como contação de história sobre esse momento da vida dele, né, o último. No momento da sua morte, ele ali esperando a hora da sua condenação, foi quase um mês, né, de espera para ser morto, ele fez uma reflexão sobre a morte. Então Sócrates fez de um tema muito complicado e temido por todos nós, ele fez dessa questão da morte um tema filosófico. Então, o que acontece? A morte geralmente nos traz muita angústia, revolta, contrariedade e até mesmo muita tristeza. Então é um tema muito temido por todos nós e ao mesmo tempo pouco discutido. Mas agora eu jogo para vocês. Para vocês, o que é a morte? O que vocês, quando falam de morte, o que é que vocês pensam? Eu não penso em nenhum momento em morrer, mas aí né, a gente decide, né? Tipo, a gente morre assim, tá dormindo. Mas eu não penso em morrer, nem como que eu quero morrer, não. E você? A gente sabe o que vai acontecer, mas sabe quando nem como. A gente foge disso há tanto tempo, né? Tipo, não adianta. É porque eu acho assim que todo mundo tem um caminho a seguir e tal. A vida é um livro, por exemplo, cada um tem seu livro, assim. Digamos, nosso anjo está aqui escrevendo o nosso livro. E a morte é algo que acaba com tudo, acaba com nossos sonhos, ele destrói a nossa estrada, ele tira tudo, tira o amor que a gente tinha pelas outras pessoas, como a gente vai poder retribuir isso, sabe? A gente vai poder espalhar esse amor, sabe? Que eu li, a menina que roubava livros, ele fala disso, que a morte conta a história de uma menina que roubava livros, que foi na época do nazismo, e ela morre, todo mundo morre. É ruim, é triste. Porque se ficar preocupando demais com a morte, não vai poder viver o dia de hoje.
Tchau. Bom, eu aposto que ninguém passou por isso aqui, né? Ninguém morreu. Não teve nenhum zumbi na sala, né? Enfim. Mas enfim. Bom, acho que como uma criança, quando pequena e que não sabe andar, tenta pela primeira vez, ela sente esse mesmo medo do que a gente quando tá doente numa cama de hospital prestes a morrer. Porque ela não sabe o que ela vai enfrentar quando ela começa a andar. E a gente não sabe o que vai enfrentar quando morrer. Pois é, então a gente não precisa ter esse medo. Vai achar ruim. Pra mim, morte, na verdade, chega a ser bênção. Uma bênção. Eu morro você. Mas assim, mas porque pra mim vida é maldição. Porque, tipo aqui, por que eu vou estar aqui, vivo, a maioria dos meus dias sofrendo, passando por coisas ruins, quando, assim, temos poucos momentos bons, quando temos momentos bons, quando depois da morte, se depois da morte eu posso ter muito mais momentos bons ou não estar sentindo nada. É melhor não sentir nada ou sentir coisas ruins? Isso depende da pessoa. Olha, eu vou ser bem... No meu caso. Eu vou ser bem sincero com você. Eu prefiro ficar vivo e sofrer, assim, e se dar bem que eu tô vivo. Porque se for se extinguir tudo, aí, sei lá, é bom você saber que tá vivo, que você tá fazendo, mesmo que você esteja sofrendo. Mas eu sou alguém, eu sou uma consciência. Mas no contexto religioso, do modo que você falou, como seria uma bênção, a morte? É assim, mas é por causa que... Uma pessoa cristã falando pra mim que quando nós estamos vivos agora, na carne, no corpo, aqui agora no mundo, eles me falaram que você está sendo preparado para outra vida. Esse seu percurso todo, você só vai embora quando você está preparado para viver uma outra vida ou em outro lugar, essas coisas, entendeu? Tipo, tô preparado, vou pro céu, essas coisas. Ou tô preparado, vou reencarnar, entendeu? É outro caso que a morte vem. Mesmo que seja uma mudança para outro mundo, o que vai sobrar são as nossas memórias. O que os seus filhos vão falar de você, o que você construiu, o que você fez para um amigo ou para uma amiga. Se você fez uma obra de caridade, por exemplo, isso fica. Aí você se torna imortal nesse ponto, com as suas ideias, com as suas ações. Então a morte deve ser para a gente o coroamento das boas ações. Aí ele diz... não devemos temer a morte também por outro motivo. Não devemos temer a morte quando somos justos. Porque se você faz tudo certo, para quê? Por que você tem a temer? Se você sempre caminhou na verdade, sempre fez as melhores coisas, pelo menos tentou fazer as coisas corretas. Mas quando ele foi morrer, ele disse isso. É chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo? Se eu ou vós, é segredo para todos, menos para a divindade. Então, vamos aí. Obrigado, desculpa aí o incômodo.